Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a psicóloga Camille Cavalcante e hoje eu tô aqui para começar o nosso projeto de 2018 chamado Psicoleitura. Como vocês viram, né, nos vídeos anteriores, a gente apresentou o projeto, o que era, e hoje eu queria estrear falando para vocês sobre a importância do psicólogo, estudante de psicologia e psicólogo, buscar psicoterapia. E eu queria me aprofundar um pouquinho, né, usando o trecho de um livro de um autor que eu adoro e que eu me apaixonei por esse livro durante meu período da graduação. Antes de começar, eu queria dizer que eu levantei esse debate lá no nosso grupo do WhatsApp. Perguntei o que a galera achava, né? Se tinha ou não importância, de que forma eles aliviam. E foi muito legal, o feedback foi muito positivo, as colocações foram muito coerentes com a realidade, com a importância. E eu fico feliz que essa percepção esteja se estendendo, né? Se ampliando. Bom, eu peguei um trechinho do livro do Contar do Caligares. Eu queria mostrar esse livro para vocês, mas infelizmente eu não sei onde meu livro foi parar. Acredito que eu tenha emprestado para alguém e ele não voltou para mim. Então eu peguei ele em PDF, né? Mas vocês conseguem encontrá-lo com facilidade. Eu vou colocar o nome na descrição do vídeo. Mas já adiantando, o nome do livro é Cartas para um Jovem Terapeuta. O autor é Contar Caligares. O Caligares, ele é um psicanalista, ele é escritor e ele é dramaturgo italiano, né? Ele também é colunista da Folha de São Paulo. Bom, eu tô aqui com a minha colinha do livro, né, em PDF, já que eu não tenho como mostrar aqui pra vocês. E eu vou ler um trechinho para que a gente possa falar sobre esse trecho dentro dessa temática, né, da importância da psicoterapia para o profissional de psicologia. E quando a gente diz profissional, é lógico que inclui também o estudante, porque o estudante vai vir a se tornar um profissional. Então, Contardo, ele fala no capítulo 1º, né, ele, não vou saber dizer a página porque a versão em PDF normalmente é diferente da versão impressa, mas no capítulo 1 ele começa a falar sobre ele lista 4 traços de caráter que ele procuraria, né, em um profissional que quisesse, em uma pessoa que quisesse ser psicoterapeuta. E eu separei o 4º traço pra gente falar aqui um pouquinho. Ele fala assim: o 4º e último traço que gostaria de encontrar no futuro psicoterapeuta é uma boa dose de sofrimento psíquico. Olha que interessante. Desaconselho a profissão a quem está muito bem, obrigado, por 2 razões. E aí ele vai colocar as razões dele. Eu peguei só também um trechinho dessas razões, que elas se estendem, né, um pouco mais. Vou deixar pra gente dialogar aqui. Primeira, o futuro terapeuta deve ele mesmo ser paciente durante um bom tempo. Quando ele fala isso, né, para que ele seja paciente durante um bom tempo, porque ele precisa entender didaticamente o mecanismo e de que melhor maneira você entenderia a teoria que você aprendeu, né, na sua faculdade, na sua graduação, do que sendo a cobaia, do que sendo você mesmo o seu objeto de estudo. Só que ele levanta uma questão muito importante. O que adiantaria o indivíduo entrar, né, começar a fazer uma terapia e não ter de fato questões a serem trabalhadas ali naquele processo terapêutico, né? De que adianta ele não ter o que ele chama, né, de boa dose de sofrimento psíquico se
ele não... De que adiantaria ele não ter isso para entrar em um processo terapêutico? É lógico que se a gente for parar para analisar, todos nós temos questões que nos incomodam de alguma maneira, né? Uns mais, outros menos, e também depende do nosso momento de vida. Mas o interessante que ele coloca aqui é a importância de você perceber que tem uma dose de sofrimento psíquico. Tanto que ele fala, o muito bem obrigado não é interessante, você precisa estar disponível, disposto a se colocar em tratamento, a se colocar em movimento de se auto-observar, né? Então, para que você didaticamente aprenda o mecanismo, você precisaria estar numa terapia. E para que você estivesse em terapia, você precisaria ter questões, porque o indivíduo que não percebe que tem questões a serem trabalhadas, né? Ele, no caso, estaria simulando o processo terapêutico. Não seria uma terapia de verdade. Como é que você vai... Vamos pensar aqui, como é que você vai perceber o mecanismo se você, de fato, não está dentro do mecanismo, você não está observando, sentindo, percebendo, vivenciando o processo terapêutico real. E é um grande olhar e um olhar muito diferenciado do que às vezes a gente pode encontrar por aí. Porque há o mito de que o psicólogo não tem que ter sofrimento, não tem que ter nenhuma questão a ser resolvida. Ele é um indivíduo elaborado, bem resolvido, bem apessoado, sem problemas. O psicólogo que está chorando, nossa, se esse psicólogo está com todos esses problemas na vida dele, que profissional que ele será? Não, gente, pelo contrário. Principalmente se esse profissional está percebendo que tem questões a serem trabalhadas. Se ele não percebe, se ele não se coloca, né, à disposição de trabalhar essas questões, sim, nós temos um problema. Mas o profissional que está buscando trabalhar as suas questões, a sua complexidade, isso é uma obrigação, mas é incrível e tem que ser admirado e não julgado como má conduta profissional, sabe? Como se ele fosse ter um desempenho ruim. Bom, o segundo ponto que ele coloca aqui, ele fala assim, ele fala que muitas vezes o jovem terapeuta, ele vai duvidar da sua capacidade profissional, da sua eficácia, porque muitos casos vão aparecer em que você vai perceber que não está avançando, né? Que você está aplicando as suas técnicas, você está fazendo toda a escuta ativa, você está tentando alcançar esse indivíduo, mas os sintomas permanecem os mesmos, o caso não avança, e isso pode mexer sim com a autoestima profissional desse terapeuta, principalmente para aquele que ainda não tem tanta experiência. E aí que vem o pulo do gato, né? Que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção sobre esse livro na época. Nesses momentos, agora eu vou citar Caligares, nesses momentos, e ele diz que serão frequentes, será bom lembrar que você sabe mesmo, e não só pelos livros, que sua prática adianta. Sabe porque a prática que você propõe a seus pacientes já curou ao menos um, você. Então você vai perceber naquele processo que, por mais que ele esteja, parece que não está caminhando, parece que está travado, sabe? Você vai perceber, se você passou pelo processo, né, da psicoterapia, que, não, peraí, eu sei que funciona. Eu não preciso perder a minha fé, a minha credibilidade na ciência que eu estou propondo, porque eu já fiz isso e eu sei que funciona. Então, Caligares cita essas duas razões para entender que um bom psicoterapeuta precisa ter uma certa dose de sofrimento psíquico, porque ele precisa passar pelo aquilo que ele está propondo para o paciente dele, de maneira que ele entenda de fato esse caminho e ele acredite na eficácia, mesmo frente aos percalços que forem surgindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a proposta da psicoleitura e até a próxima!